Boa tarde, tudo bom, Tiesca? Oi, Mona, boa tarde, tudo Oi, ótimo. deixa eu só ajustar aqui o meu enquadramento. Também tô Pronto? ajustando o Pronto, acho que meu. tá ok. Sim, eu consigo te Pronto. ouvir direitinho. Pronto, eu te escuto também. Pra mim tá ótimo, imagem e som, tá? Perfeito. Então, boa tarde a todos e a todos os presentes, né? Voltamos com mais um Não é Preciso na Quarentena. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber Tisca Veras, né? Que vai conversar com a gente sobre abuso sexual infanto-juvenil, rompendo o silêncio para prevenir e combater, né? Essa live de hoje, ela é uma live em alusão ao 18 de maio, né? É, ao 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Porque 18 de maio também é o dia da luta antimanicomial e que na segunda nós marcaremos aqui também com uma live alusiva à data. Né? Então, te agradeço bastante, Jéssica, por ter aceito o convite, né? Falando aqui como psicóloga que está há 4 anos atuando, né, no CREAS, diretamente com essa temática, né? Então, tenho certeza que você tem muito a contribuir conosco nesse debate, né? Te agradeço a você e a Harmonizarte também, né, pelas parcerias sempre estabelecidas. É um prazer recebê-la, né? E te passo a palavra. Só te contextualizando, né? Já conversamos anteriormente, mas a live ela tem duração de 60 minutos, né? Como essa live é uma live alusiva e nós vamos disponibilizar na IGTV, nós vamos tentar manter esses 60 minutos, né? E daí, durante a live, as pessoas costumam fazer perguntas, interagir. Se você preferir, eu posso ir anotando e te passar o final. Tranquilo? Tranquilo. Eu que agradeço, né, assim, a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre um prazer falar sobre o tema, apesar de na faculdade ainda ter apresentado um pouquinho de resistência ali em trabalhar com isso. Hoje me faz muito feliz contribuir de alguma forma partilhando a minha experiência, né? Aí sobre as perguntas, tudo bem se a gente for respondendo de acordo com o que as pessoas forem colocando, se for pertinente, né? Não tem nenhum problema sobre isso. Ah, tranquilo. E Massa. Agora eu vou me apresentar de fato, né, assim, profissionalmente. Eu sou a Chester, né, sou conhecida assim. Então, eu trabalho como psicóloga há 5 anos, né, em torno de 5 anos, quase 5 anos, formada pela UF em 2015, fui aluna da Mona Lisa, o que também foi um grande prazer. E aí, na faculdade, eu comecei a estudar infância, né, com a Bianca, então, de alguma forma, já estava ali, parece que o universo já estava me preparando para trabalhar com esse tema, apesar de não ter tido a oportunidade de me aprofundar, por exemplo, na saúde coletiva, porque os estágios, eles eram separados, né, mas eu já trabalhava com infância desde a faculdade. E aí, o meu primeiro emprego foi no CREAS, lá de Cocal, que é uma cidade aqui vizinha, que, na verdade, a gente tem que, nos CREAS, de uma forma geral, uma violência muito comum é a violência sexual, né? E principalmente contra crianças e adolescentes, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do tempo. Então, eu sou psicóloga há 5 anos, trabalho no CREAS com essa demanda específica há um pouco mais de 4 anos. E aí, o que é o CREAS, né? O CREAS é um dispositivo da assistência social, né, que ele está preocupado em pôr em prática as políticas públicas que são voltadas para as questões de violência, né? Então, o CREAS, ele trabalha, na verdade, com a pós-venção. E a gente tem um outro dispositivo que trabalha com a prevenção de violência, né, que é o CRAS, que são os CRAs, na verdade. Então, a gente tem, por exemplo, que os CRAs têm maior número numa cidade do que os CREAs, né, porque eles trabalham com a prevenção e a gente tem que a prevenção ela acaba demandando um pouco mais de não é nem de trabalho, mas de cuidado no sentido do mapeamento, né? Porque como o CRAS ele trabalha com a prevenção, ele precisa conhecer todas as famílias que estão em vulnerabilidade,
né? E aí o que danado é essa vulnerabilidade, né? Algumas pessoas elas tendem a imaginar que a assistência social, né, que o serviço social lida principalmente ou somente com pessoas que têm baixa renda, né? E na verdade não. A gente tem que os grupos que estão em vulnerabilidade, né, eles são principalmente, né, lógico, de classe social de baixa renda. No entanto, existem outros grupos em vulnerabilidade. Por exemplo, a gente que é mulher, as próprias crianças e adolescentes, né, que é o tema hoje do nosso encontro virtual. Tem as pessoas com deficiência, que também estão em vulnerabilidade, né, são pessoas consideradas em vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela existe porque existem os riscos, né? E esses riscos, que pode ser, por exemplo, a questão socioeconômica ou questões de atravessamentos sociais mesmo, como a questão do machismo, que é muito presente, inclusive, nas questões quando a gente fala de violência sexual, violência contra a mulher. A maioria, né, se não todos os tipos de violência, são atravessados por questões sociais que vão além da renda, né? Mas principalmente a gente aborda a questão da renda porque é algo que aumenta esse risco social, essa vulnerabilidade social, como a gente coloca. Então, dessa forma, eu trabalho com pessoas em vulnerabilidade que já tiveram algum direito violado. Os CRAs, eles trabalham para prevenir que esse direito seja violado. Então, a gente tem aqui, né, que essas políticas públicas que a gente é responsável por operacionalizar, elas são mais ou menos, né, a maioria está no ramo do direito. Então, a gente fala que a gente é responsável por garantir o direito dessas pessoas que estão em vulnerabilidade porque elas têm menos acesso, né, a um monte de coisas. Eu anotei aqui alguns pontos para eu ir colando, né, por causa dessa história do tempo, para a gente tentar falar do fundamental e tentar ir aprofundando com as perguntas e com a interação. Então, eu vou aqui dar uma pescada. Garantia de direitos. Pronto. Então, a gente já entendeu o que é o CRAS, o que é o CREAS, né? O que o serviço, assim, bem no geral mesmo, né? A assistência social, pelo que ela está responsável. E aí a gente tem que o CREAS trabalha com a pós-venção. Mas como é que o CREAS recebe, por exemplo, essas pessoas, né? Como é que o CREAS recebe a comunidade? A gente recebe principalmente através de denúncia, né? Que essas denúncias elas podem vir através de um canal que ele é bem disseminado, né? Inclusive na televisão, que é o Disque 100. E a gente recebe essas denúncias do Disque 100, do Ministério Público, da Delegacia de Polícia Civil, do Conselho Tutelar também, principalmente. Isso significa que a gente trabalha em rede com esses órgãos. Então, a gente recebe esses casos e a gente precisa prestar conta desses casos também com alguns desses órgãos. A gente recebe também, no caso de violência sexual, os encaminhamentos vindo do SAVIS, né, que é o Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual, que funciona lá no EDA. Então, e a gente também recebe as denúncias espontâneas, né? As demandas espontâneas, que são pessoas que chegam lá no CREAS e contam pra gente, né, aquilo que elas acham que viram, ou aquilo que elas de fato viram. As pessoas que se preocupam, que vão lá e tentam ajudar aquela família, né, que está em vulnerabilidade, que está em risco social, que já teve o seu direito, às vezes, até rompido. Então, aqui a gente já tem um dado que a gente pode discutir, que é a questão da subnotificação, né? Que apesar de os casos de violência sexual serem os mais comuns que a gente recebe, assim, falando agora no sentido da minha experiência, né? Então, no CREAS a gente tem um grande número de casos de abuso sexual. A gente pode até dizer que são a maioria. No entanto, existem dados de 2011 até 2017 que revelam que, na verdade, esses dados eles correspondem, no máximo, a 10% dos casos gerais, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade
em relação à denúncia, né, que é a subnotificação, e não só dos casos de abuso sexual infanto-juvenil, mas da violência, né, de uma forma geral. Nos casos de abuso sexual, o que a gente tem de dificuldade é porque essa é um tipo de violência, assim, não que exista uma violência que não seja íntima, né? Mas esse é um tipo de violência que ele acaba causando um pouco mais de vergonha, né? As vítimas, elas acabam sendo revitimizadas muitas vezes, tendo que contar aquilo várias vezes. Então, há um sofrimento em contar sobre isso. Existe a questão dela ser exposta, né? Porque a gente sabe que os dispositivos que estão preparados para cuidar dessas crianças, adolescentes, né, desses jovens, de pessoas que sofrem violências, eles deveriam estar preparados para um acolhimento profissional, onde essa vítima ela sofresse o menos possível. Inclusive, a gente tem até aí um projeto, né, que já está sendo desenvolvido em algumas cidades, que é o depoimento sem dano, que é desenvolvido por psicólogo e tal, mas que ainda não está disponível para todos, né, para todos os municípios, ainda não é algo que a gente vê sendo feito com frequência. Enfim. Então, existe todo um contexto que dificulta ainda mais a denúncia do abuso sexual. Então, se a gente tem que as denúncias já são escassas de um modo geral, né, as denúncias de violência elas já são subnotificadas, nos casos de abuso sexual a gente tem que elas são ainda mais subnotificadas por essa questão da vergonha, por questão também de a criança não ser levada a sério, ou o adolescente. Então, às vezes, por questão de falta de informação, e aí por isso que a gente coloca a questão de romper o silêncio, né, de falar, de orientar, por essa ser a única forma assim que os profissionais que trabalham com vítimas de abuso sexual enxergam para prevenir. Então, não existe outro jeito da gente prevenir casos de abuso sexual que não seja através da informação, da orientação, rompendo o silêncio, inclusive antes que o direito seja violado, né? Então, me perdi um pouco. Você estava falando, você estava falando, né, da dificuldade dessas notificações por se tratar de crianças, muitas vezes, né, falou do depoimento seguro e em seguida estava falando dessas especificidades, por se tratar de crianças, né, que muitas vezes, ou adolescentes, que muitas vezes não são não, as pessoas não acreditam na fala deles, né. Isso, exatamente. Então tem a questão da credibilidade, né, que a criança, por ser criança, às vezes não tem, né, por ser adolescente, não tem. Então a gente tem aí todo um contexto bem complexo que dificulta ainda mais a denúncia dos casos de abuso sexual. E aí, a gente precisa agora, nesse momento que a gente já contextualizou tudo, entender o que danado é esse abuso sexual, né? Então, a gente, agora no 18 de maio, né, nessa data, a gente faz alusão ao combate e à prevenção dos casos de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Então, o abuso sexual, ele é quando um adulto, né, ou um adolescente mais velho, ele se utiliza do corpo da criança para obter qualquer tipo de prazer sexual, né? E a exploração sexual é quando ele se utiliza do corpo da imagem dessa criança para obter dinheiro, ou algum bem, ou algum benefício, né? Então, a gente tem, por exemplo, que na legislação, quando existe um caso de abuso sexual onde a vítima é menor de 14 anos, já é considerado estupro, né? Então, essa legislação ela foi atualizada, eu não estou agora lembrando há quanto tempo tá, mas tem pouquíssimos anos que a gente atravessou essa mudança, que foi uma mudança muito importante para que a gente entenda a gravidade disso que está acontecendo, disso que acontece sempre. Porque existe algo que também é bem comum nos casos de abuso sexual, que é a naturalização.
existe uma grande naturalização das violências sexuais. Então, se acha, né, que alguém tem direito sobre o corpo de outro alguém, e esse alguém é alguém que, no caso que a gente está se referindo agora, é alguém que é incapaz de tomar as suas próprias decisões, de fazer as suas próprias escolhas conscientemente por questão de idade, por questão de maturidade. Então, essa naturalização, que é algo muitíssimo comum, né, ela atrapalha também muito na questão da denúncia. Porque se eu imagino que, sei lá, ele só se masturbou na frente dela, não é abuso sexual, não. Ou ele só tocou no peito dela, não é abuso sexual, não. E é sim, é abuso sexual e pode ser considerado estupro. E para além disso, né, a gente tem que a violência sexual, ela é tida como uma das piores violências que o ser humano ele pode vivenciar, porque ela não é exclusivamente física. Né? Então, o abuso sexual ele não é algo físico, é algo que as pessoas, as crianças, os adolescentes, eles sentem física e emocionalmente, de uma forma bem intensa mesmo. Então, a saúde mental das pessoas, das crianças e adolescentes que vivem esse tipo de violência, ela é extremamente abalada. E isso, a forma com que a criança ou adolescente vai reagir ao abuso sexual vai variar de acordo com a idade, de acordo com a experiência. Então, cada pessoa vai vivenciar, cada criança ou adolescente ou pessoa que sofre abuso sexual vai vivenciar isso de uma forma diferente. Então, o que não significa essa diferença não quer dizer que a gente está aqui naturalizando o abuso sexual, muito pelo contrário. A gente está dizendo que ele é muito sério, que cada pessoa vivencia de uma forma diferente, né? Então, enquanto, sei lá, para algumas pessoas que tiveram um abuso sexual com conjunção carnal, e aí essa pessoa, sei lá, teve apoio psicológico, teve uma família que deu suporte, não. Tem todo um contexto, né, que foi favorável para a superação daquela questão dela. Ela pode ter, sei lá, um desdobramento diferente de uma pessoa que, por exemplo, viu alguém se masturbar, mas que a idade era muito pouco, que ninguém acreditou nela, que não teve suporte, enfim, que tem todo um contexto que dificulta essa superação. Então, a gente tem aí diferenças sérias, né, de suporte, de apoio, de contexto, que podem influenciar na forma com que essa pessoa vai experienciar o pós, né, dessa violência vivida. Então, um outro ponto, além da naturalização, que também fala sobre, na verdade, a naturalização, é a questão da escuta, né? Então, quando essa pessoa chega no CREAS, ela vem para mim por meio do Ministério Público, como eu falei, da Delegacia de Polícia Civil, do Conselho Tutelar, e geralmente eles pedem para que eu emita, por exemplo, um relatório para dizer, olha, é verdade ou é mentira. Na verdade, não é bem assim, né? Então, eles pedem que a gente emita um relatório psicossocial para que a gente diga as nossas impressões daquilo que aconteceu e tal. O que é algo bem delicado. Assim, é algo bem delicado, porque ao passo que a gente gostaria de contribuir para que o sistema de justiça funcionasse de forma efetiva, né? Ao passo que a gente gostaria de contribuir de contribuir com a nossa experiência com aquele caso, né? Para que eles tomem o processo de forma que obtenha sucesso. Nesse mesmo tempo, a gente tem um monte de outros casos para atender que também demandam tempo. A gente não tem, às vezes, estrutura, não por questões muito por questão de gestão, porque às vezes a verba que vem do governo federal não é suficiente para isso. Então agora a gente está vivenciando muitos cortes também, né, sobre isso. Então o serviço está cada vez mais difícil da gente conseguir superar as barreiras
mesmo de gestão ou de questão mesmo física. Às vezes uma que a gente faça esses relatórios, e é super natural que a gente faça e a gente quer contribuir. No entanto, o tempo que se pede não é um tempo que seja possível. Por exemplo, em 15 dias eu vou atender uma vítima de abuso sexual e eu vou desejar que ela me conte absolutamente tudo o que aconteceu, que ela confie em mim, que a gente vincule. Então, o trabalho que eu deveria ter pelo menos 3 meses, né, que algumas cartilhas indicam que os casos eles devam permanecer mais ou menos nesse tempo no CREAS. Então, enquanto era para a gente ter ali 3 meses para a gente fazer aquele trabalho, né, de vinculação, de integração daquela pessoa na família novamente, porque às vezes existe a questão dos laços familiares que eles são fragilizados por causa da violência. Então, a gente tem todo um trabalho que precisa ser feito para que a gente vincule com aquela família, para que a gente tenha a confiança, para que a gente não esteja invadindo o espaço daquela vítima. Né? Então, é um trabalho que ele é muito delicado, porque eu não posso, de forma nenhuma, ser mais uma pessoa que vai perguntar para aquela pessoa, né, para aquela criança, para aquele adolescente, fazer ela reviver tudo aquilo de novo, porque ela já reviveu na delegacia, ela já foi no SAVIS e ela contou de novo. Então, provavelmente tem um processo no Ministério Público, ela vai lá, ela conta de novo. E aí, eu, que sou profissional de saúde mental, não posso ser mais uma. Eu preciso ser aquele profissional que é diferente, que é o profissional em que ela de fato vai confiar e que vai desenvolver um trabalho pautado muito na família, né? Porque a gente acredita que tudo isso que a gente faz é para que a gente estreite os laços familiares, os vínculos familiares, para que assim essa vítima tenha apoio suficiente, né, suporte suficiente, para conseguir desenrolar aquilo que vai ficar como cicatriz, porque é uma violência do tipo que a gente nunca esquece, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Eu acho assim que de fundamental é isso. Se eu tiver passado por alguma coisinha, a gente pode ir falando. E Chesca, pode falar para a gente um pouco mais sobre o projeto do Depoimento Sem Dano? O que é esse Posso. projeto, como ele está funcionando? Esse projeto, ele na verdade, ele existe há pouco tempo, né? Como eu já coloquei aqui. E ele está sendo testado mais ou menos em algumas cidades. Se eu não estou enganada, aqui em Parnaíba já existe um rumor de que vai iniciar, né, esse projeto, acho que lá no CREAS, Merilandes, minha coordenadora, está até aqui para comprovar. A gente recebeu um documento tem pouquíssimo tempo, dizendo que se iniciaria esse tipo de depoimento aqui, né, que é um depoimento que é colhido por um profissional que é capacitado, geralmente um psicólogo, né, é para ser um psicólogo, e aí, esse depoimento ele vai ser colhido uma única vez para todos os órgãos. Então, todo mundo que necessitar daquele depoimento vai recorrer a esse depoimento sem dano, né, que foi colhido pelo aquele profissional da psicologia. Então, é um projeto que ele está sendo operacionalizado em outras cidades já. Se eu não estou enganada, também em Teresina. A gente não tem assim, dados muito concretos sobre ele, né? Apesar de ser um projeto bem legal, de ser um projeto que a gente já conversava sobre ele na faculdade. Assim, tem 5 anos que eu me formei e a gente já falava sobre ele de alguma forma, dizendo que esses depoimentos são um caminho, né, para que haja o depoimento realmente sem dano, para que a criança sofra o mínimo possível. No entanto, a gente tem uma barreira bem significativa, que é a barreira, novamente, econômica, né? Então, a gente não tem, geralmente, uma equipe que seja direcionada exclusivamente para isso. Isso. Chesca, outra realidade também que nós estamos
acompanhando aí nas notícias e debatendo também, né, é a questão do aumento dos índices de violência, né, de violência doméstica, violência contra a mulher, né, e também de violência contra criança e adolescente, em contexto de distanciamento social, que é o que nós estamos vivendo, né, por conta da situação de pandemia aí, que estamos enfrentando, né. Eu queria saber de vocês, né, do CREAS, se existe alguma ação específica para isso, se vocês têm lidado com demandas mais específicas da pandemia que venham a intensificar, né, essas violências, né? Pronto, a gente não tem nenhum tipo de ação específica ainda para isso, né? A gente tem tentado desenvolver, mas como atualmente a gente tem dependido dessa coisa das redes sociais, de internet, e o nosso público, ele é um público com, né, com renda inferior à que a gente gostaria que fosse, então com baixa renda, na verdade, a gente está enfrentando essa dificuldade, né? Mas a gente tem buscado, por exemplo, telefonar para aqueles casos que a gente já acompanha, para saber como é que tá. Então, o acompanhamento ele vem sendo feito por telefone, né? Daquelas famílias que a gente já conhece. Uhum. E sobre isso, é muito importante que a gente fale que o abuso sexual, principalmente contra crianças e adolescentes, ele realmente acontece em sua maioria, pelo menos 72%, dentro de casa. Né? Então, com os pais, os padrastos, os tios, avós. Então, agora que a gente está nesse momento de isolamento social, de distanciamento social, é muito provável que esses casos de violência sexual, eles realmente aumentem, né? Pelo menos a sua incidência. Então, é algo que é muito, 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 muito difícil da gente trabalhar realmente nessa época de pandemia, porque os agressores, eles de fato, a maioria deles estão dentro de casa, estão com as vítimas estão em contato com esses agressores, mas a gente não tem essa denúncia, a gente não tem esse dado, a gente não reconhece, né, já que todos aqueles que estão no CREAS geralmente já passaram por um processo, né? Então, se esse caso foi confirmado, provavelmente o agressor já está distante da vítima, né? Quando o caso chega no CREAS, já existe esse distanciamento, alguma medida já foi tomada. Então, esse agressor não está mais em contato com a vítima. No entanto, esses agressores e essas vítimas que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então, por isso que é muito importante que a gente denuncie, né? Que a gente faça o boletim de ocorrência, mesmo que a gente tenha só a dúvida. Assim, por quê? Isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Isso pode gerar um grande alvoroço na família, isso pode gerar, assim, também um rompimento de vínculos, né? Quando o caso da denúncia ele é falso. Então, pode gerar realmente uma fragilidade nos vínculos, essa questão da denúncia. No entanto, o estrago ele vai ser muito menor se houver realmente um caso de abuso sexual que precise ser confirmado ali. Então, é muito melhor que a gente denuncie as nossas suspeitas, né, para que torne isso algo. Porque não necessariamente depois da denúncia, depois que a gente faz o boletim de ocorrência, existe um processo que esse agressor vai precisar responder e essa criança também vai passar por um processo de acompanhamento. Então, não necessariamente as pessoas imaginam que depois do boletim de ocorrência o agressor vai preso imediatamente. Seria, assim, incrível se fosse dessa forma, né? Se a gente tivesse essa efetividade, mas não é assim. Então, a denúncia, ela serve também para que a gente faça um estudo desses casos, Uhum. né? Para que a gente dê suporte para essa família que às vezes está precisando até de outra coisa, que não sei, às vezes não é um abuso sexual, mas é uma negligência muito séria. E essa família também precisa de um apoio, né? Então, Uhum. é muito importante que a gente denuncie, que a gente, mesmo que a gente tenha só a suspeita, porque aí existe a possibilidade de que a gente faça esse estudo, para que a gente conheça essa família e do que ela está precisando de fato.
Outra questão, Tiesca, que eu queria te pedir para falar um pouco, né? É que a gente fala muito nessas situações, na vítima e no agressor, né? Geralmente a criança e adolescente e o adulto agressor, né? Mas entre a vítima e o agressor tem toda uma série de outras pessoas aí, né? Como muitas vezes uma mãe ou uma filha, no caso de um agressor ser um avô, uma irmã, né? No caso de ser um tio. Ou seja, é uma situação que não se restringe à vítima e ao agressor, né? Mas que envolve todo um núcleo familiar de uma forma mais ampla, envolve questões econômicas, que muitas vezes é a pessoa, né, que garante o sustento da família e etc, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco, nos falasse um pouco sobre essa rede de suporte, né, para além da penalização do agressor e do acolhimento da vítima. Sim. Antes disso, eu vou só para a gente fechar aquela história do depoimento sem dano, a Meire, que é a minha Sim. coordenadora, mandou aqui uma colinha pra gente. Ela falou que a Ah, lei obrigada, Meire. Seja bem-vinda. arrasa muito. Inclusive, foi com a Meire que eu comecei a minha prática profissional lá em Cocal. E aí, hoje ela é minha Muito coordenadora legal. aqui em Parnaíba. Ela fala que é a lei número 13.431 de 2017, né, que é do depoimento sem dano, que ela é para ser desenvolvida por uma equipe multiprofissional da comarca da cidade. E aí ela fala aqui também que em Cocal, que foi onde eu comecei a trabalhar, já está funcionando. Então a gente já tem aí uma cidade de referência onde o depoimento sem dano funciona e aqui em Parnaíba a gente já tem perspectiva. Agora, Ótimo. vamos voltar para a questão que tu colocou, que são os vínculos que essa criança ou adolescente tem, né, que podem ser da família, que pode ser inclusive um professor, algum vizinho, né? Então a criança ela sofre abuso sexual e ela está no seio de uma família. E o que a gente fala, né, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é que as crianças e os adolescentes eles são de responsabilidade do Estado, da família e de todo mundo que é adulto, né, que tá ali, que tem um pouco mais de juízo do que uma criança. Então, se a gente tem mais de 18 anos e a gente consegue ver uma situação de violência e a gente não denuncia, a gente não se posiciona sobre isso, significa que a gente também está sendo negligente e que a gente também não está sendo responsável o suficiente por aquela criança, né? Então, como tu falou, existe um contexto que ele é muito mais amplo, ele é muito maior do que a relação da vítima com o agressor. Geralmente, assim, a gente tem inúmeros tipos de configuração para um abuso sexual. No entanto, a mais comum, como eu já falei, é a intrafamiliar, né, que é a que acontece dentro da família. Em alguns casos, realmente fica muito difícil dos outros membros da família reconhecerem esse abuso. No entanto, existe assim algo que é fatídico, que é a mudança de comportamento. Então, se existe alguma coisa que mudou, se aquela criança ou aquele adolescente, ela não está mais se comportando como se comportaria habitualmente, significa que alguma coisa errada não está certa, né? Então, isso pode ser um dos indícios. Então, às vezes, a sensibilidade da família, ela pode ser fundamental nesse momento. Isso quando a gente fala de uma família que protege essa criança. Mas a gente tem um outro contexto, que é o da família que pode ser conivente com essa violência. Então, a gente tem casos onde a mãe é conivente com essa violência, como tu bem colocou, alguns agressores, eles são quem mantém a família, né? São eles quem sustentam aquela família. Então, é muito possível que essa mãe tenha medo de denunciar pelo que vai acontecer com ele, com ela. Às vezes, por questão, inclusive porque essa mãe pode ser responsabilizada, né? Assim como cúmplice daquela violência. Então, a gente tem vários contextos. A gente tem esse contexto, principalmente se a gente for dividir em dois, né? Que é daquela família que se preocupa, daquela família que não é que se preocupa, mas daquela família que dá suporte
para aquela vítima, que é uma família acolhedora, enfim, que consegue notar essas mudanças de comportamento. E aí a gente tem aquele ponto que a gente estava falando há pouco tempo, que é o do vínculo. Né? Então, se Uhum. a gente tem uma família bem vinculada, se a gente tem uma família onde esses vínculos eles são estabelecidos em bases firmes, né, no diálogo, enfim, essa não é a discussão, a gente acaba enxergando que essa família ela pode ser um suporte para essa vítima, né? Para essa criança, para esse adolescente, e é em cima disso que a gente tem que trabalhar. No entanto, quando essa família, na verdade, é cúmplice dessa violência, o que a gente precisa fazer é retirar a criança, né, dessa realidade de violência e de sofrimento. E aí, isso não é mais de responsabilidade do CREAS, né? A nossa responsabilidade é informar sobre isso para os meios, para os dispositivos que têm interesse, né? O Ministério Público, a Delegacia Civil, o Conselho Tutelar, tudo isso muito bem conversado com a família. Então, a ética profissional ela é muito importante porque a gente não pode fazer esse trabalho, a gente não pode dar essas informações para qualquer órgão que seja, sem antes comunicar a família, né? Sem antes deixar a família consciente disso que está acontecendo. Então, por mais que a gente tenha a obrigação para com esses órgãos, a gente precisa ter a sensibilidade de informar aquilo que é extremamente necessário e que faz sentido para a tomada de decisão naquele momento. E aí, eu acho que não sei se era essa a tua pergunta, mas foi o que eu Sim, captei. sim, sim. Aí no caso de necessidade de proteger essa criança, né? O CREAS ele encaminha para as instâncias responsáveis, como o Ministério Público, e quais os destinos possíveis para essa criança. Olha, essa criança, o primeiro destino possível, né? Assim, o primeiro de todos, o que a gente busca é algum familiar bem próximo, ou um avó, um tio. Então, a primeira possibilidade que se apresenta, né? E esse estudo ele vai ser feito, pode ser feito pela gente, mas ele é feito principalmente pela equipe, inclusive da casa de acolhimento que a gente tem aqui. A gente aqui em Parnaíba tem, mas não são todos os municípios que dispõem dessa casa de acolhimento, né? Então, aqui em Parnaíba a gente tem, mas tem outras cidades que não têm a casa de acolhimento, que seria a última opção. Né? Então, se não tem mais parente nenhum, não tem uma madrinha, não tem uma pessoa de referência confiável para que aquela criança fique, então ela pode ir para a casa de acolhimento. Né? Tem uma outra possibilidade também, que é a família acolhedora, se eu não estou enganada, a terminologia é essa. Que é uma família, né, que pode se disponibilizar, ela faz um cadastro todo direitinho para receber essa criança. E esse cadastro ele é feito anteriormente, então é como se essas famílias elas estivessem à disposição, e aí quando há uma necessidade, elas acolhem essa criança, mas é por tempo determinado, né, até que se tenha um outro destino. Então, a gente tem que a família extensa é a primeira possibilidade, e a última possibilidade seria o acolhimento. E aí, estando no acolhimento, essa criança pode retornar para a família, né? Se a gente conseguir fazer um trabalho legal para que essa família tenha os vínculos novamente restabelecidos, para que a situação de vulnerabilidade de risco seja superada, e nananã, essa criança pode voltar. Caso isso não caso isso não aconteça, essa criança pode ir para a adoção. E essas situações, elas são conversadas com a criança fica a par disso e participa dessas decisões? Sim, sim. Na verdade, todo o processo ele é para ser feito em plena. A criança, a família inteira é para ter plena consciência de todo o processo, de tudo que pode acontecer. Inclusive, esse processo é um processo longo. Ele não é um processo simples, né? Então, aquela história assim que sempre quando a gente vai visitar uma família, é engraçado que algumas crianças elas correm assim, né, quando vê o carro da prefeitura, porque a mãe diz que o conselho tutelar veio para pegar e tal. Então, isso é um grande mito, porque é difícil, a não ser que a criança esteja assim em uma situação
nesse momento de agora, ela está em uma situação de risco de vulnerabilidade, ela está sofrendo uma violência, aí é possível que o Conselho Tutelar recolha, né, naquele momento para tomar as medidas e tal, mas não é tão simples assim, né? Sim. Sim. Tiesca, você explicou aqui, né, pra gente que o CREAS, ele é um serviço de pós-venção, né? A Uhum. prevenção é feita a partir de outras instâncias, como o CRAS, né, que são serviços territorializados e etc. Mas você pode falar para a gente um pouco se esse trabalho, né, em parcerias, se há esse trabalho de parcerias do CREAS com o CRAS, com o NASF, né, e com essas outras instâncias, e também com as escolas e os outros dispositivos comunitários, numa prevenção e até em traçar estratégias de enfrentamento, de identificação e de enfrentamento aos casos já estabelecidos? Sim, essa é uma discussão assim comum, né, que a gente sempre tem na academia, que é a questão do trabalho em rede. Né? Então, é fundamental para que as políticas públicas, para que elas tenham qualquer efetividade, a mínima efetividade, é muito importante que a gente trabalhe em rede, né? Referenciando, contra-referenciando, que por exemplo, se a gente recebe um caso de violência sexual do CRAS, sei lá, Santa Maria, então a gente precisa colher mais informações com aquela equipe daquele caso específico, para que a gente tenha um encaminhamento melhor. A gente pode também colher essas informações no posto de saúde daquele bairro, no NASF. Então, é muito importante que haja esse trabalho em rede. É muito importante, é fundamental, para que a gente tenha uma política pública bem minimamente eficaz. Eu não, eu lembrei de uma coisa muito importante para falar, mas acabei esquecendo, que era sobre referência contra referência. Pronto, a questão das denúncias, né? A gente tem, por exemplo, uma grande dificuldade de bater assim os dados. Enquanto, por exemplo, na Secretaria de Saúde a gente tem notificado tantos casos, na Secretaria de Assistência Social são tantos outros casos, né? A gente ainda tem essa dificuldade do trabalho em rede, né? Por questões assim, pelas mais diferentes questões possíveis, né? Pela questão da formação profissional, a questão da gestão, questão, assim, são muitas coisas que atravessam esse trabalho em rede, que ele é para funcionar de forma, assim, para que a gente tenha uma política pública minimamente efetiva, é para que a gente funcione em rede. E a gente busca isso, né? Mas a gente acaba enfrentando um monte de barreiras, né, institucionais, um monte de barreira mesmo, para que a gente consiga encaixar. No entanto, a gente tenta, né? A gente tenta de alguma forma. A gente que é profissional acaba comendo um dobrado para tentar fazer o mínimo. Assim, é mais ou menos isso mesmo, porque para fazer o máximo, a gente teria que ter melhores condições de trabalho. Né? E isso envolve um monte de coisa, um monte de coisa. Envolve, por exemplo, a gente tem uma lista de espera enorme, 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 enorme no CRES. Da última vez que a gente estava se conversando, eram coisa de 800 a 1.000 casos em espera. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma outra unidade de CRES aqui, né, para dividir isso, seria massa, porque aí a gente conseguiria atender um número maior de famílias. Mas aí tem uma legislação, tem isso, tem aquilo, que acabam interrompendo esse fluxo que a gente tanto precisa, né? Sim. E além do CREAS, né, que outros dispositivos de suporte a população pode contar em caso de suspeita ou de identificação de abuso, de exploração e ou de outros tipos de violência contra crianças e adolescentes? Desculpa, Mona, falhou bem no comecinho. Tá. Além do CREAS, né, que outros dispositivos a população ela pode acionar, né, quando em casos de suspeita ou de identificação, né, de violências, de abuso ou de exploração de crianças e adolescentes. Sim, a gente tem.
o conselho tutelar, né, que é o mais comum quando a gente fala assim de criança e adolescência. O conselho tutelar, ele é um órgão que ele já tem aí uma fama, né? Então as pessoas acabam recorrendo a ele. Tem o Disque 100, que você pode ligar de qualquer lugar, que é um canal muito interessante. E aí, a partir do Disque 100, essa denúncia vai para a Delegacia de Polícia Civil, vai para o Ministério Público e é para vir também para o CRES e para o Conselho Tutelar. Né? Então, tem a delegacia, onde você pode fazer um boletim de ocorrência. E eu acho que esses são os caminhos para a denúncia. Né? Aí a gente tem outros caminhos para o cuidado. Pode falar um pouco também desses caminhos para o cuidado? Pronto. A gente sabe, por exemplo, que no CRES a gente não faz psicoterapia continuada, que é algo fundamental para uma vítima de violência, né? Seja que violência essa pessoa tenha sofrido. Então, a gente faz o acompanhamento psicossocial, mas não existe a psicoterapia, que é aquela terapia onde a pessoa vai toda semana, né? Pelo menos uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias, dependendo aí da necessidade e do profissional. Para ter esse cuidado. E a gente não tem no CREAS. Então, a gente encaminha, por exemplo, para a Universidade Federal, né? A gente encaminha também para a Policlínica. Inclusive, no SAVIS, já existe esse encaminhamento. Se eu não estou enganada, eles encaminham tanto para o CREAS como para a Policlínica. Né? Então, os caminhos para o cuidado, eles podem ser através da assistência social, podem ser através de instituições de ensino, como a Universidade Federal, a NASAL também, e também a saúde, né? O NASF, nos postos de saúde. Então, tudo é porta de entrada. É muito importante, só que a gente não deixe de cuidar ou de denunciar, porque à medida que essas pessoas elas buscam cuidado, necessariamente aquela pessoa, né, que recebeu aquela vítima, ela deve encaminhar esse caso, ela deve notificar esse caso para quem é de competência. Existe alguma frente de trabalho junto às escolas do município hoje? A gente, geralmente nessas campanhas de 18 de maio, a gente promove palestras, né? Assim, atualmente. Existe também o caso das vítimas de abuso sexual, elas são acompanhadas também na escola. A gente tem na equipe uma única pedagoga, que é aqui na cidade é a Gracinha, né? Que faz esse acompanhamento na instituição, mas a gente não tem uma ação, né, que seja continuada, por exemplo, né, que esteja continuamente sendo, enfim, explorada entre as escolas e a assistência social e o CREAS, né, no caso. Sim, A gente sim. não tem ainda esse projeto. Na verdade, a gente tentou construir algo muito semelhante no ano passado, né, fizemos uma reunião e Sim. tal, mas acaba que a gente tem um problema de engajamento que também é muito sério. Né? Então, à medida que... E aí tem todas aquelas barreiras institucionais, de novo, que a gente enfrenta, né? Então, a gente acaba ficando ali entre manter ações contínuas e abarcar a demanda que é enorme, a demanda que é muita, que suga todas as nossas energias. Sim. Chesca, acho que de minha parte uma última questão, né? Se a galera quiser aí perguntar, tiver alguma dúvida, né? Mas quando você se refere a escolas e esse trabalho de acompanhamento em escolas, né? E tentativa de um trabalho continuado, que nós até já sentamos para conversar e não foi possível, essas escolas a que você se refere, são somente escolas da rede pública ou há também diálogos e parcerias com as escolas da rede privada? Olha, geralmente é da rede pública, porque a gente tem apesar da adesão não ser incrível, a gente tem uma adesão maior, né? As escolas particulares, elas apresentam um pouco de resistência quanto ao tema. Então, é um pouco mais difícil que a gente entre com esse tipo de tema em escolas particulares, porque é um tema delicado, é um tema que é tabu, né? Então, quando a gente vai falar sobre sexualidade com criança, é um pouco assustador.
E, assim, né, para as pessoas que não conhecem. Mas é claro que para a gente que já faz esse trabalho há um tempo, na verdade, eu considero como fundamental mesmo. Assim, a gente precisa ter esse trabalho, mas ainda existe resistência. E muito mais das escolas particulares do que das públicas. Sim, porque parece que a gente finda colocando uma certa segregação de classe, né? Como se abuso sexual fosse uma questão específica de uma determinada classe social, quando nós sabemos que abuso sexual atravessa, né, as experiências em várias classes sociais. Só que daí, muitas vezes, né, a sensação que eu tenho é que parece que é de responsabilidade do Estado aquelas crianças e adolescentes de baixa renda, né? E aquelas crianças e adolescentes de uma determinada renda, de média alta, elas se tornam privativas de sua família, né? E ali ninguém entra, nem para defender aquela criança ou garantir direitos daquela criança quando em situação de violência, né? Sim, é muito sobre o que a gente conversou lá no comecinho, né? Que as pessoas elas acabam entendendo vulnerabilidade como exclusivamente vulnerabilidade de renda, né? De dinheiro, de Uhum. falta de dinheiro. Quando a vulnerabilidade ela se apresenta de várias formas, porque os riscos, né? Os quais a gente está aí submetido muitas vezes, eles não estão nem um pouco preocupados com quanto a gente ganha, né? Então, inclusive o abuso sexual, ele é uma das violências mais democráticas que a gente tem, né? Porque o agressor, ele está em todo lugar, né? A gente tem, inclusive, um outro dado interessante, que é que 92%, pelo menos, das vítimas de abuso sexual são, né, as meninas, são mulheres, são do sexo feminino. Então, e que os agressores, de 80% a 90%, são homens. Sim. Então nós temos aí uma violência que ela é também uma violência de gênero, né? Sim, Assim, se configura completamente. como uma violência de gênero, né? Tiesca, e você que está aí há 4 anos, né, trabalhando com isso, no enfrentamento dessa causa, o que é que você enxerga de possíveis, né, diante dessa questão e levando em consideração o nosso atual contexto sociopolítico, né, que muitas vezes tem feito aí circular determinadas conivências com algumas violências, com preconceitos, impunidade e etc., e bem como o cenário de cortes, né, nas políticas de assistência e de saúde, né? E também de segurança, que são as 3 políticas principais envolvidas nessa questão, né, do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Sim, olha, a gente poderia estar muito mais à frente do que o que a gente está hoje. A gente poderia ter avançado, estar avançando muito mais, se não houvessem essas barreiras aí políticas, né? Principalmente políticas, que a gente tem enfrentado hoje. Mas eu sigo assim sendo minimamente positiva, porque já foi mais difícil conversar sobre isso, já foi mais difícil falar diretamente para as crianças sobre esse tema. Hoje a gente tem uma procura maior sobre informação por parte dos pais, né? Pelo menos, inclusive dos pais que não têm tanta renda assim. É mais possível que a gente consiga chegar nessas pessoas para conversar. O que eu acho que é a nossa única possibilidade. Assim, não existe outra possibilidade que não seja através da informação, do esclarecimento, de discutir sexualidade nas escolas, né, em todos os ambientes, na mesa do café, do almoço, do jantar, porque sexualidade é um tema que pode prevenir muitas violências, principalmente as de gênero, né? Então, apesar da gente estar vivendo esse cenário bem conturbado, eu ainda consigo ter assim uma luzinha lá no final do túnel, bem lá longe, né? Porque existe esse movimento, né, que já existe há algum tempo, ele, apesar de estar sendo constantemente abafado, ele ainda resiste, né? Então, é mais um tema de resistência. Então, a gente há de resistir, a gente vai continuar resistindo, eu tenho certeza disso, apesar de todos os pesares, essa é a nossa grande missão, né? É resistir agora. Então, essa tem sido a minha esperança.
Então, Chesca, estamos quase chegando ao fim do tempo da nossa live também, né? Temos pouco menos de 3 minutos, mas acho que encerramos a live por aqui, né? Te agradeço bastante pelas contribuições, mais uma vez reafirmo o prazer em te receber aqui, né? Agradeço a Marilanes também, que participou aí Sim, ativamente. como ativamente da nossa live, né? Então, mais uma vez te agradeço, né? Agradeço a todos e todos os presentes e na próxima semana, na segunda-feira, teremos live extra para marcar também o 18 de maio como o dia da luta antimanicomial e na terça, né, nossa live tradicional do Nepsis na quarentena, vamos receber Cássio Adriano Braz de Aquino, professor do curso de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Piauí, do Ceará, desculpem, né, que vai estar conversando conosco sobre reestruturando temporalidades, trabalho e ócio, né. Então, mais uma vez, obrigada, Chesca. Eu que Obrigada, agradeço. Harmonizarte, também, pelas parcerias. Imagina, Mona Lisa, eu tô toda hora disponível, assim, para compartilhar no que eu puder. Eu sei que eu ainda sou um nenenzinho nessa caminhada, mas a vontade, né, é de crescer e crescer bastante, para que a gente continue desenvolvendo um bom trabalho. Queria agradecer, né, novamente a Meire por ter estado aqui com a gente, a Audilete também, que é coordenadora lá da Casa de Acolhimento, faz horas que ela comenta várias coisas interessantes aqui. Queria te agradecer pelo Obrigada. convite. Não tenho nem palavras pela confiança, viu? E eu acho que é isso. Agradecer a todos e a todas. Para mim foi muito importante ter estado aqui. Obrigada. Eu acho peço até desculpa se aconteceu, mas eu acho que para mim deu uma travada nos comentários e eu não acompanhei. Aí eu tô vendo agora, né? A Audilete, a equipe do CREAS e demais patrocinadores do evento estão de parabéns, agradeço. A Audilete também pela presença, né? Deixa eu ver aqui se tem pergunta que eu acabei não acompanhando. Desculpem. A Carol pergunta aqui como é feito o processo de acompanhamento da vítima no CREAS. Existe uma vinculação com outros pontos da rede de saúde? Né? Acho que foi respondida, né, Tiesca, essa questão. Uhum. E, gente, hoje eu falhei total aqui no acompanhamento das perguntas, que deu uma travada para mim. Essa A família Audilete está acolhedora, ela aqui. poderá ser. A Audilete está aqui me corrigindo, dizendo que ela é assistente social, não é coordenadora. Vamos retificar. Carla pergunta sobre a família adotante, né? E Tiago pergunta quando a rede tem atuações bastante delicadas no que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Essa questão aqui da família acolhedora, se ela pode ser a adotante, são cadastros diferentes, né? Então, se essa família ela deseja ser adotante, ela precisa fazer um outro cadastro, né? Passar por um outro tipo de processo. Mas ser uma família acolhedora, me parece que é uma vantagem, assim, para quem quer adotar, né? Pode participar aí do histórico dessa família. Sim. A Marilanes fala sobre o Conselho Tutelar como órgão primeiro que deve ser acionado, né? A Audilete sobre a violência sexual acontecendo em todos os espaços e que as escolas precisam abrir espaço para essa discussão, né? Algumas pessoas parabenizando e agradecendo pela fala também, Tiesca, né? E é isso, gente. Vamos cair aqui por conta do tempo. Sim. Agradeço a presença de cada um e de cada um. Mais uma vez agradeço a Chesca. E encerramos por aqui. E até o próximo Não é Preciso na Beijo. Quarentena. Tchau, beijos. Tchau. Tchau.